Deus abençoe sua vida. Mais uma vez aqui estamos para meditarmos na palavra de Deus. Estamos vendo sobre cuidado com o seu estilo de vida. Temos vários assuntos aí sobre esse tema. E hoje nós vamos falar sobre o perigo do orgulho mais uma vez. Já falamos aí no livro de Obadias, certo? Especificamente sobre os edomitas, né? Que eram uma nação descendente de Esaú, brigando aí, maltratando os judeus descendentes de Jacó. E hoje nós vamos ver sobre o que Deus vai falar aqui, a advertência, né, contra a cidade de Nínive. Mas antes eu quero falar sobre os impérios. Recentemente agora eu tenho estudado muitos profetas menores, estou dando um curso aí na plataforma que chama Visão Panorâmica da Bíblia, e agora estamos estudando aí, finalizando já o Velho Testamento, certo? E ao estudar os profetas menores, já havia estudado alguns anos atrás, mas agora minuciosamente eu tenho visto detalhes que ainda não tinha percebido, principalmente aí sobre a Assíria, né? Quem é o Império Assírio? E eu resolvi estudar, pesquisar mais sobre este império. É bom nós lembrarmos que houve vários impérios no período bíblico. Na época de José, o Império Egípcio, né, que é considerado aí o primeiro império, um dos maiores impérios que houve. Depois, o Império Assírio ganha do Império Egípcio, certo? Durante 129 anos fica o Império Egípcio. Depois, a Babilônia vem, inclusive Naum, que é a palavra de hoje, ele vai profetizar a destruição de Nínive, obviamente acabando aí com o Império da Assíria. Aí vem o Império Babilônico, na pessoa de Nabucodonosor. Lembrando que na época do Egito existia os faraós, na época do Império Assírio, um rei chamado, o imperador, melhor dizendo, chamado Senaqueribe, que é muito conhecido da história lá de Isaías e também Ezequias. Você vê em 2 Reis, 2 Crônicas e Isaías, relata que a Assíria estava invadindo, né, já havia invadido o Reino Norte no ano 722 a.C., levado o povo cativo, e estava tomando posse de uma parte do Reino Sul, quando Isaías e Ezequias ora, e lá no capítulo 32 de 2 Crônicas, Deus envia um anjo e destrói 185 mil soldados, um anjo. E aí, obviamente, eles fogem com medo, certo? Do Deus do povo de Judá, da tribo de Judá, e aí Jerusalém não é invadida. Porém, anos posterior vem a Babilônia, e vocês sabem muito bem o que aconteceu com Jerusalém. Só que agora, aí vem agora uma palavra de alerta, né, a essa cidade de Nínive, que é a capital da Síria. A gente sabe que Assur foi a capital da Síria por um tempo, depois, quase no finalzinho aí, a Nínive foi a capital. Nínive é uma cidade que, segundo Jonas, nos relata lá no capítulo 3, que eram 3 dias para poder atravessar ela. E pesquisando, isso dá em torno de 96 quilômetros, certo? 96 quilômetros, segundo os historiadores, era o tamanho da cidade de Nínive. Imagine aí você que tem uma cidade pequena, a minha cidade aqui de ponta a ponta, ela dá em torno de 9 quilômetros, ou seja, né, 10 vezes o tamanho, né, da cidade, ou seja, 500 mil habitantes, podemos dizer, no dia de hoje, 600 mil habitantes aproximadamente. Eu estou falando pelo tamanho da cidade, pelo tamanho da minha cidade, pela população que existe aqui na cidade onde eu moro. Então, e aí Nínive vem a advertência agora. Nínive, no ano 780, Deus envia Jonas para trazer alerta àquela cidade. Interessante que a pregação de Jonas foi só o seguinte: Deus vai destruir essa cidade. Só isso causou o quê? Arrependimento no coração do povo. E 120 mil pessoas ali são libertas, né, de acordo com Jonas 4, nos relata isso, que Deus traz ali o livramento àquela cidade. Mas 129 anos, aliás, 150 anos depois, no ano 730, especificamente Naum, Jonas 780, Naum 730, toda vez que eu falar esses números, é tudo antes de Jesus, ou seja, 730 anos antes de Jesus, tá? Aqui nós estamos mais ou menos em torno de 8 anos para o Reino Norte, né, ser levado cativo, certo? E 120 anos, 130 anos aproximadamente, para o Reino Sul ser levado cativo, né, pela Babilônia, que começou no ano 606 e terminou no ano 586 a.C. Então vamos lá. Naum vai profetizar sobre a cidade de Nínive, né, e ele vai falando aqui alguns detalhes muito importantes, são vários textos que eu vou ler, mas o capítulo 1, versículo de número 3, diz assim, Naum 1:3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado.
O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O controle e o domínio está sob as mãos do Senhor. Ele jamais inocenta o culpado. Então Naum já está aqui pregando, dizendo, olha, a punição que virá sobre vocês merecem. Deus não está punindo o inocente, ele está punindo um culpado. Lembrando que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E é interessante, Gálatas 6, 7, de Deus não se zomba, né? Esse versículo aí inicia assim, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E ele vai falando aí que Deus, no capítulo 1, versículo 7, Deus é fortaleza, Deus é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que se refugiam nele. Então o povo ninivita era um povo que Deus não conhecia, certo? E ele diz aqui também que é um povo que vive em trevas, né? No versículo 8, e o Senhor vai perseguir esse povo, certo? Vai exterminar, consumir esse povo, versículo 9. E no versículo 11, de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Está falando aí, né, de homens, né, que surgiram ali, imperadores. É bom nós lembrarmos que quem fundou a cidade de Nínive é Nimrod, o mesmo que construiu a Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11, ele também constrói essa cidade aqui, maquiavélica, que vocês podem ver aí, eu não calculei, mas de Gênesis 11 até Naum, são milhares de anos, certo? Milhares de anos, porque só o Gênesis são 2000 anos de história, do capítulo 1 ao capítulo 50. Então nós temos aqui milhares de anos, certo? Depois aí os descendentes de Nimrod serem maquiavélico e mal. Eis um dos motivos que Deus exterminava a cidade, matando até as crianças. Um dos motivos é para cortar o mal pela raiz, tá? E isso aqui eu estou falando no período bíblico, tá? E aí ele diz aqui no capítulo 3, a ruína completa de Nínive. Naum capítulo 3 diz assim, ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira, de roubo, e que não solta a sua presa, ou seja, um povo maquiavélico. A ideia aqui é igual a onça ou o leão, quando ele morde, certo? Ele não solta a presa, e ele normalmente vem, certo? Aqui, estava vendo uma onça pegando aí um jacaré de quase 4 metros, 3 metros e meio, e ele vai, né, o jacaré estava ali pegando sol, e a onça vai, pega aqui, acabou, certo? O jacaré morreu. Então, a ideia aqui é que esse povo, ai desse povo sanguinário, certo? A cidade de Nínive tinha um muro de 3 metros de altura e 3 carros podiam andar por cima desse muro. Ao redor do muro tinha um rio, ou um lago, podemos dizer assim, aproximadamente 30 a 40 metros, certo? E antes, vamos imaginar você chegando na cidade de Nínive, tinha esse muro, e aí tinha o lago, e antes do lago tinha uma vala que às vezes corria sangue quando era exterminado, matado as pessoas. Os ninivitas eram maquiavélicos, arrancava parte do corpo da pessoa, dentre elas a pele da pessoa, aquelas pessoas que rejeitavam ser liderado ali pelos ninivitas, tá? E aí, no capítulo 3, versículo de número 4, tudo isso por causa, agora vai descrever aqui o pecado dos ninivitas, tudo isso, a destruição deles, é por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz. Está chamando aqui os ninivitas, né, de prostituto, ou adúltero, ou traidor, certo? Um povo traidor, um povo infiel, um povo não confiante, tá? E encantadora meretriz, da mestra de feitiçaria, um povo feiticeiro, que vendia os povos com a sua prostituição e a gente com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção, a pessoa que anda no mal, a pessoa que vive periodicamente, diariamente, na prática do pecado, que é chamada aí iniquidade, aquela prática contínua, a pessoa sabe que é pecado, ela vive pecando, isso é iniquidade. O mal, ou a ira de Deus vem contra os filhos da desobediência. Romanos 1 e Colossenses 3 fala isso, que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. A consequência vem, a punição vem, e é isso que Deus está falando aqui nesse versículo, tá? Lançarei sobre ti imundícias, tá? Tratarei com desprezo e porei por espetáculo, ou seja, vocês, ninivitas, vão ser envergonhados. A vergonha virá. Então nós precisamos corrigir os nossos erros. Existe um cântico,
da comunidade Nilópolis, antigo, né? Quero aprender com os meus erros e nunca mais cometê-los. Sei que não é tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver um mês de desespero e ficar para trás, certo? E Davi sabe muito bem disso. Davi, ele se arrependeu do seu pecado, ele confessa o seu pecado, ele abandona o seu pecado, por isso que ele se tornou um homem que agradou o coração de Deus. Continuando agora, vamos para finalizar, Sofonias. Sofonias vai falar um pouco também sobre essa cidade, tá? Aqui no capítulo de número 2 de Sofonias, versículo 12, também vós, etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Está falando dos etíopes, mas agora o versículo 13. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Assíria. Olha só, imagine Deus aqui falando que vai vir destruir a sua família. Certo? Lembrando assim que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E o livro de Sofonias, ele apresenta inicialmente Deus como justiça, aquele que vem fazer justiça, mas ele conclui falando que no futuro Deus estava fazendo essa justiça porque ele amava. Todas as vezes que às vezes acontecer algo ruim com você, entre aspas, certo? É o quê? Um tratamento de Deus para conosco. Deus levando o povo para a Babilônia, Jeremias ali foi o último profeta a profetizar, e Jeremias estava ali falando para o povo aceitar ser levado para a Babilônia. O povo achava que Jeremias estava do lado de Nabucodonosor, mas Jeremias não estava. Jeremias estava falando, olha, Deus está nesse negócio, é para o vosso bem. Por isso que Jeremias 29:11 diz, eu é que sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a qual vocês estão necessitando. Então Deus ali, usando Jeremias, o povo achou que ele estava louco, doido, bate nele, joga ele dentro da cisterna e faz tantas coisas ali com Jeremias. Lembrando que Isaías também é outro que profetiza, e segundo historiadores, e também Hebreus 11, né, por causa de Hebreus 11, ali por volta do versículos 36, 38, fala que alguns heróis da fé foram cerrados ao meio, e segundo os historiadores, Isaías foi cerrado ao meio por esse povo aqui, pela Assíria, né? E diz aqui que Deus vai destruir e fará de Nínive uma desolação e terá seca como o deserto. Vamos imaginar São Paulo, maior capital do Brasil, uma das maiores da América, uma das maiores potências do mundo, certo? Receber algo assim, vai ser destruída, vai acabar, vai ser exterminado, certo? Na nossa mente, às vezes, a gente fica pensando, poxa, será que isso vai acontecer? Porque nunca aconteceu. Esse império, querido ouvinte, você está me assistindo, esse império por 129 anos estava aí fazendo mal e nada acontecia. Talvez está acontecendo alguma coisa na sua vida, ou você está sendo impune, né? Você está sendo maltratado, perseguido, e aí fica aquela pergunta, cadê Deus? Onde é que está Deus? Até quando eu vou viver assim? Calma que vem o final e tudo vai dar certo. O que nós temos que fazer é ficarmos firmes. E ele continua falando no versículo 14, no meio desta cidade repousarão os rebanhos, e todos os animais em bandos alojarão seus capitéis, tanto pelícano como ouriço, a voz das aves retinará na janela, o monturo estará nos limiares, porque já lhe arrancaram o madeiramento de cedro. Está falando aqui o seguinte, no português mais simples para nós, né? Devido ali ter morte, muitas pessoas vão ser mortas, sangue vai ser derramado, os urubu vai lá porque vai haver carniça. Aquela potência, aquela cidade tão amedrontadora, virou carniça, virou comida para urubu. É isso aqui que ele está falando, certo? Ou seja, aquela pessoa orgulhosa, soberba, lembrando que Provérbios nos diz que o orgulho precede a ruína. O espírito de altivez é uma das coisas que o Senhor detesta, certo? E ele vai falar aqui também, versículo número 15. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma. Aqui está falando o seguinte, que Nínive era uma cidade que batia no peito, falando assim, olha só o que eles diziam aqui. Eu sou a única. E não há outro além de mim. Não há ninguém que possa nos deter. Não há ninguém que possa acabar conosco. Igual Titanic, você sabe muito bem da história, que o construtor dele falou que nem Deus poderia afundar aquele navio. Poucos dias depois, o navio foi aí, né, foi para o fundo do mar. E não há outra além de mim. Como se tornou desolação em pousada de animais, está falando pousada de urubu, qualquer que passar por ela, assobiará com desprezo, agitará a mão. Ou seja, as pessoas passavam
e aplaudiam pelo que Deus tinha feito àquela cidade. Aquela cidade ia ser humilhada, aquela cidade ia ser envergonhada. Tome cuidado com seu estilo de vida. Se esse vídeo foi bênção para você, compartilhe com mais pessoas. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, querendo o Senhor.